Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. Eu sou a Aline Max e hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve empresas, famílias, sucessão e liderança feminina. Para isso, recebo duas advogadas que vêm se destacando nessa área, promovendo um debate inovador sobre governança, planejamento sucessório e os desafios da mulher nos espaços de decisão. Elas são Emília Vilela e Luíse Calvi Menegassi Castro. Sejam bem-vindas, meninas! Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês no Agora Pode. E tenho certeza que a gente vai ter um bom momento aqui de boa conversa sobre governança, sucessão, no âmbito aí das empresas familiares. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui com vocês, né? Com duas mulheres. Uma bancada feminina. Uma bancada feminina para falar de um assunto tão caro. Exatamente. Obrigada, meninas. Recentemente, vocês lançaram uma formação exclusiva em governança e sucessão para mulheres líderes, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? O que vocês observaram como demanda mais urgente entre essas mulheres que estão à frente de negócios familiares, por exemplo? Ano passado, a gente lançou um livro que chama Herança ou Legado, né? O que você vai deixar para a próxima geração. Eu, a Emília e o Bruno. E aí, desse livro, a gente começou a puxar alguns debates, algumas conversas. E a gente, um dia, estava no escritório, eu faço parte de um clube de leitura de mulheres. E aí, eu, junto com a Emília, conversando sobre isso, como era legal conversar, construir alguns assuntos e debater, né, num espaço seguro, uma ambiência diferente. E aí, a gente conversando, veio a ideia, então, de fazer uma formação. A gente chamou, né, agora nessa primeira versão, realmente os nossos clientes, amigos, né, que estão bem próximos do nosso negócio, que alguns clientes que já fizeram, né, holding ou governança, enfim. E aí a gente trouxe para, então, conversar sobre alguns assuntos. E aí a gente selecionou, foram 4 encontros que a gente planejou, já fizemos 3, estamos aí na reta final pro último. E a gente trouxe, então, 12 assuntos, né, nesses 4 encontros, 12 assuntos que a gente entende que realmente são muito relevantes para acontecer a governança e a sucessão. Dá para citar alguns desses assuntos e também, assim, do que já nesses 3 encontros, o que vocês identificaram de demandas que essas mulheres trouxeram? A gente vem tratando com elas assuntos como o tom vem do topo, né? Então, assim, a condução dos negócios familiares, a gestão dos negócios familiares parte de uma desenvoltura de quem está na fundação desse negócio. Então, os fundadores têm extremamente relevância na condução dessas empresas, né, em ambiente familiar, especialmente quando traz à tona e fortalece nesse ambiente valores, princípios, não só do negócio, mas também da família que está envolvida nesse negócio. Então, quem traz o tom, né, para o desenvolvimento, para a evolução e para onde esse negócio vai, quem está na fundação desse negócio. A gente tratou bastante de legado, né? O que você deixa, né, com tudo que você conquistou, empresário, que desenvolve, né, uma atividade empresária. Então, você conquista patrimônio, conquista riquezas, conquista espaço, conquista uma atividade mesmo que envolve toda a sua família, toda a geração, né, da sua família. E o que você vai deixar com isso para além de patrimônio, né, para além de bens? Então, a gente também construiu esse raciocínio com elas. Falamos de conflitos, né, que os conflitos são inerentes às relações humanas, especialmente às relações familiares. E como lidar com esses conflitos numa concepção de construção, numa concepção de ponte, né, numa concepção de que o que eu posso trazer de produtivo, gerar de produtivo de uma discordância ou de uma questão que realmente não seja tão bem colocada, né? Falamos de conversas corajosas. Essa é a minha favorita. Falamos da importância de se estabelecer o diálogo dentro dessas empresas, dentro dessas relações familiares e empresariais. Então, a comunicação, a transparência, de assuntos bons e de assuntos que não são tão bons, precisam ser trabalhados, precisam ser tocados. Às vezes, esses membros não têm uma preparação, uma maturidade para lidar com esses assuntos, e aí a importância de ter profissionais que possam auxiliar na condução desses assuntos difíceis, que são também inerentes a todo negócio, né? Teve um tema que foi bem legal, que foi sobre o silêncio dos herdeiros que não sucedem à gestão da empresa.
Porque o que a gente tem visto e muito são realmente fundadores que têm filhos e às vezes nem todos esses filhos estão no negócio, na gestão. Não se interessaram ali, ou seguiram outra carreira. Outra carreira, são médicos, advogados, arquitetos, enfim, outras profissões ou até outras empresas. Mas como fazer com que eles pertençam a esse negócio? Porque olhar só para esse negócio, não só no âmbito da gestão da empresa, mas também no âmbito da propriedade e no âmbito da família também. Legal. E dá pra falar que a empresa familiar tem mais conflito ou não? É um tempero, né? É um tempero, né? É uma pimentinha, né? Porque assim, ó, ontem até a gente falou sobre isso, né, Emília? Pensa comigo, tem como você ter um desentendimento em casa e isso não interferir numa relação no trabalho? Ou ao contrário, no trabalho, né, uma opinião divergente sobre um aspecto ali profissional, não interferir no teu âmbito familiar? Então, tem que ter um nível de maturidade muito grande. Por isso, ontem, inclusive, o encontro foi sobre como é possível separar os assuntos, criar fóruns adequados, instrumentos adequados. Então, o que é no âmbito da família, na família, o que é no âmbito da gestão da empresa, na gestão da empresa, e no que é no âmbito da propriedade, também ali. Então, fóruns adequados para tratar esses assuntos. Virar a chavinha, né? Tipo, casa. E esse é um grande desafio, e é por isso que, geralmente, quando existem conflitos em relações familiares, assim, no âmbito do negócio, são conflitos um pouco mais complexos, porque eu tenho relação de família, e aí eu tenho toda a questão da sensibilidade, do emocional, do envolvimento e do vínculo familiar nessa relação, e tenho a relação empresarial societária também, atinente ao negócio. Então, são duas questões jurídicas ali que acabam sendo entrelaçadas, e geralmente os membros dessas famílias empresárias não conseguem distinguir, não consegue fazer a separação desses papéis, e quando ele está atuando como família e quando ele está atuando como empresário. E aí, quando o conflito acontece, às vezes acontece com uma dimensão maior, né? As empresas hoje, elas têm vivido mais. Elas têm uma longevidade maior do que há 10, 15, 20 anos atrás. Inclusive, alguns estudos mostravam que empresas familiares raramente passavam da segunda geração ali, Os percentuais ainda são altos, sabe? 70% das empresas não passam para uma segunda geração. E 90% não passam para uma terceira. Ainda os percentuais são altos. Mas fato é que a gente tem visto que as empresas, elas têm vivido mais. Por isso, são novas essas discussões. Como é que eu vou receber a minha nora na empresa? Ela vai trabalhar? Ou o meu genro? Ou os filhos? Os netos? Como que essa terceira geração vai entrar? Então, é um nível de maturidade que precisa ter, tem que ter muito diálogo. E a gente tem que pensar nas ferramentas jurídicas, sabe? Como é que a gente vai fazer as amarrações adequadas de acordo com cada negócio. Porque não tem uma fórmula mágica, a gente tem uma estrutura, mas ela precisa ser muito dialogada. E até a questão de perfil, né? Cada membro dessa família, às vezes, tem perfil para uma área daquela empresa. Então, tentar identificar isso. E, às vezes, há uma coisa assim, talvez mais tradicional, né? O mais velho é quem vai assumir. E, às vezes, não é o mais velho que tem aquele perfil. É o mais novo, isso, né? A gente fala muito que essa sucessão tem que ser de forma efetiva, né? Então, assim, aproveitando competências, habilidades daqueles que estão prontos para entrar, né? Então, identificar isso, trabalhar, formar essa geração para poder otimizar as suas habilidades e competências para aquilo que ele realmente tem mais talento, né? Que ele tem mais habilidade, mais facilidade, com certeza traz mais proveito, tanto para a pessoa quanto para o negócio. Então, olhar a sucessão também de uma forma efetiva. Organizar esses assuntos em fóruns adequados quer dizer o seguinte: se eu vou organizar a propriedade, então aquilo que aquela família construiu, então eu tenho um fórum adequado, uma vez que seja no ano, para tratar disso. Então, vai acontecer doação, como que vai ser, isso aqui fica para inventário, não fica, é possível uma hold, faz sentido aqui? Então, isso é no âmbito da propriedade. Quando a gente fala de gestão, às vezes não faz sentido discutir, por exemplo, trilha de sucessores dentro do âmbito da gestão. Então, a gente precisa ter um espaço separado. O melhor e mais adequado local seria um conselho de família. Então, ali a gente vai trabalhar. Mas muitas empresas, muitos negócios não têm um conselho de família. Então, a gente vai trabalhar com o que tem.
tem um conselho consultivo, tem um conselho de administração, onde é que se discute ali, no âmbito da gestão daquela empresa, os assuntos inerentes. Então, assim, estratégico, pensar a longo prazo, indicadores, onde é que faz isso? Então, construir esses espaços com eles, fazer essas amarrações jurídicas através dos instrumentos, acordo de sócios, contrato social, sabe, protocolo de família, e ensinar eles a navegarem por isso. Eu acho que isso é mais importante. Porque eles precisam, nós, né, todos, precisamos a todo momento sermos educados a uma educação financeira. Ontem, Emília falou muito disso, a uma educação societária, como transitar dentro da sociedade. Porque aquele, Aline, que não sucede no negócio, né, que é aquela questão do membro familiar, que não está efetivamente na execução do negócio, né, então se não está no operacional da empresa, não significa que ele não participa do contexto empresarial familiar, né? Então, assim, ele fica na condição ainda de acionista, né? De participante do patrimônio. E aí a gente trabalha muito isso com os nossos clientes, a importância de, ainda aquele herdeiro ou aquele sucessor que não tem interesse no negócio, mas ele se encaixa como acionista, ele se encaixa também como participante do patrimônio, ele tem que ser educado a ser um bom acionista. E aí ele não vai dar o palpite no negócio na mesa de domingo no almoço, que é onde acontece. Ele vai dar o palpite, ele vai dar a opinião dele, porque existe um valor naquela opinião. Ele vai dar esse valor onde? Dentro de um conselho de administração. Ter um assento onde ele precisa ter voz. Então, a gente falou muito disso. Mas é uma educação para o societário, sabe? Certo. Voltando ainda a falar um pouquinho sobre a questão da liderança feminina, os dados mostram que ainda há muita desigualdade, né? Então, apenas 17,4% das empresas brasileiras têm mulheres em cargos de liderança. E quando elas chegam lá, ganham bem menos. O DIS mostrou uma diferença aí de até 40 mil por ano, né? 40 mil reais por ano, entre homens e mulheres em cargos de direção. A gente sabe que a legislação tem avançado, né? Tanto em questão de salário, mas até em paridade, né? Algumas empresas já fazem ali um regimento interno ali para que se tenha uma certa paridade e tal. Como é que vocês avaliam esse cenário? E o que a governança pode trazer como caminho para uma maior equidade? Porque dentro da governança a gente tem os princípios, né? Que também vem falando um pouco dessa mudança, até de controle de assédio, enfim, algumas políticas para se adequar à questão das mulheres entrando nesse mercado, né? Qual é a avaliação de vocês? É assim, ó, a governança, ela é a estrutura que vai movimentar todo esse assunto, que vai trazer toda a oxigenação desse assunto dentro da empresa. Então, primeiro, como a Emília colocou, o tom ele vem sempre do topo. Como aquele negócio, como aquela empresa encara esses assuntos? Qual é o tom que ela vai dar para isso? E a governança, ela vai fazer, então, o impulsionamento disso. Então, eu preciso... E equidade, paridade, está totalmente ligado, entrelaçado na governança. Inclusive, essa semana a gente tem um treinamento numa empresa exatamente sobre assédio e NR1 dentro do viés da governança corporativa. Por quê? O empresário, ele tem que lidar com muitos riscos, com muitos assuntos ao mesmo tempo. A NR1 é um exemplo disso, tá pra né? entrar em vigor, Isso, agora em 2026. E era para assim, 25. só para quem não conhece, a NR1 fala um pouquinho da saúde mental, tem algumas resoluções aí para mudanças no ambiente de trabalho, né? Mas eu acho que o foco principal está na questão da saúde mental e assédio e tal. Exato. Então, além dos riscos, né, do estar no risco Brasil ali, do negócio, existem outros assuntos que precisam circular. E qual é a forma, como o empresário consegue fazer com que isso aconteça dentro da empresa? É através da governança corporativa. Então, assim, eu gosto sempre de dar um exemplo, que ela é uma estrutura e a empresa vai correr sobre ela. Como é que a gente vai olhar para esse assunto tão caro, que é a questão do feminino dentro dessas empresas, dessa liderança? E eu queria te contar uma curiosidade. Teve uma pergunta de uma cliente que, dentro dessa formação que a gente estava fazendo, ela perguntou assim: Luíse, quando que procuram vocês? Quem que procura vocês, né, para esse tipo de serviço? E eu falei para ela, vou te falar bem a verdade, são os homens. E sempre a primeira intenção é organizar o patrimônio. Depois vem a intenção de organizar a gestão e talvez também o da família.
E a gente se levantou para falar sobre esses assuntos e colocar a voz realmente, fazendo formação, levando adiante, especialmente um grupo só de mulheres, porque a gente acredita muito no papel que a mulher tem para tecer sabe, realmente é uma colcha em que ela vai sendo tecida. É um tecido social, aquele negócio, aquela empresa. E a mulher, ela tem um papel fundamental, seja ela, tá, no assento da gestão, no assento da propriedade ou no assento ali da família. Porque ela tem essas 3 versões. A gente lida com mulheres que estão com os 3 chapéus. O chapéu que está dentro da gestão, no estratégico, no operacional, na propriedade, decidindo quem fica como, faz doação, não faz. E também tem mulher que está ali só no chapéu, no âmbito da família. E é tão legítimo e tão importante quanto. Então, sim, eu acho que é valorizar esses 3 sentidos, né? E assim, sobre esse assunto, a gente aqui já tem um tempo que lida com empresas, a gente tem percebido o quanto as mulheres realmente têm conquistado mais espaços, né? De fato, é de forma gradativa, ainda de forma, né, um ritmo ainda não tão acelerado, mas a gente gostaria. Mas a verdade é que com o tempo tem mostrado que as mulheres têm conquistado cada vez mais esses espaços de liderança e têm entregado, né, tem feito a contraprestação ali da sua competência, da sua habilidade. E aí no mundo atual, em que a gente tem ali também a questão dos princípios do ESG, né, que as empresas precisam estar antenadas no aspecto ambiental, social e de governança, as empresas também estão sendo conduzidas a olhar também para esses lados, para esses grupos, especialmente as mulheres, né? Então, assim, respeitar o espaço das mulheres, trazer o princípio da equidade para tratar de forma o mais próximo possível, né, da paridade. Isso tem sido muito bem observado e a governança é um instrumento, assim, fundamental, assim, estratégico para isso, porque através dela a gente pode trabalhar compliance, através dela a gente pode trabalhar a questão do assédio. Então, isso vem realmente fortalecendo, vem crescendo. O olhar da mulher é diferente também, né? Até para gerir, até para também tratar de temáticas mais sensíveis. E aí tem uma questão que eu coloco também. Existe uma dificuldade das mulheres chegarem também na liderança por conta de todo o percurso que ela tem que fazer. E por conta de todo o valor agregado que vem. Porque a gente sabe também, assim, acaba que a responsabilidade de filhos, apesar de que deveria ser de ambos, né, pai e mãe, acabam ficando mais com a mulher. Então, ela também tem que se desdobrar disso. Vale as empresas olharem também para deixar um ambiente mais fácil e tranquilo para que essas mulheres, sempre talvez flexibilidade. Creche a gente fala num âmbito muito de multinacional, né, que a gente tem alguns exemplos, mas que ambiente também para que estimule que as mulheres, às vezes até que já estão nessa empresa, possam crescer e chegar na liderança. Olhar para o capital humano, olhar para os colaboradores, para todos os stakeholders que estão em volta do negócio, é vital. E hoje, só da gente conseguir falar, ter essas conversas corajosas sobre assédio, sobre saúde mental, sobre como é importante o reconhecimento desse trabalho e mais, sobre as vulnerabilidades da pessoa. Eu acho que isso já traz, porque assim, a gente carrega muitas coisas, a gente tem muitos papéis, são muitas abas na nossa vida, né? E às vezes a gente não consegue fechar uma aba para começar outra. Então, a gente vai tendo essas multifacetas. Mas só de falar sobre essas vulnerabilidades nos coloca já numa condição diferente. Porque, assim, os homens, eles também são vulneráveis. Então, vou dar um exemplo bem bobo. A gente tratou no nosso escritório, com os nossos advogados, homens e mulheres, um livro da Brené Brown, falando sobre a imperfeição, sobre a vulnerabilidade do profissional. De como essa vidraça que a gente às vezes coloca, essa capa, né, super-herói que a gente coloca, muitas vezes faz muito mal. E a repercussão disso com os homens, os dados mostram. Uhum. É muito mais alarmante. Então, assim, falar sobre isso dentro das empresas mostra que, apesar de a gente ter 1 milhão de papéis, a gente consegue ainda dar conta de muito, sabe? Então, olhar para esse capital humano é muito importante.
ainda nessa questão, mais focada agora no agronegócio, o número de mulheres de liderança cresceu 79% em 7 anos. Ainda tá abaixo das nossas expectativas, né? Assim, só 8% administram propriedades rurais, mas é uma mudança, a gente percebe essa mudança de cenário. A gente tem hoje, inclusive, vários movimentos de mulheres no agro, aqui em Mato Grosso a gente tem, e isso tem crescido em nível de Brasil, encontros, seminários que vêm promovendo isso. Como é que a questão da sucessão pode ser uma oportunidade para mudar essa realidade e inserir mais mulheres nas decisões do campo? Porque se a gente olhar para uma perspectiva histórica até, se o fazendeiro tinha ali um homem e uma mulher, era automaticamente o homem que ia tocar a fazenda. E hoje já se mostra um outro cenário. E às vezes esse homem nem se interessa, é a mulher que se interessa, né? Então, como é que a sucessão aí pode também mudar essa realidade? Acho que a atualidade trouxe muitas inovações para o segmento do agronegócio, a tecnologia. Então, a informação tem chegado dentro do ambiente do agronegócio. E essas informações inovadoras, essas transformações que vêm acontecendo, fortalecendo a mulher, também chegou no agro, né? Então, assim, ainda existe um machismo estrutural nesse segmento, é evidente que existe. Existe uma dificuldade maior da mulher na condução do negócio ali, na área do agronegócio, de ser ouvida, de ser credibilizada, né, de dar crédito ao que ela está fazendo, ao que ela está conduzindo. Existe, isso assim é indiscutível. Nós temos clientes empresárias do segmento do agronegócio, clientes que já vêm conduzindo o agro na gestão, à frente da gestão há anos a fio. A gente tem clientes empresárias que vêm entrando através da sucessão e vem desenvolvendo uma gestão assim sensacional, mas também a gente vê junto com isso os desafios que elas enfrentam para se posicionar. Tem-se mais espaço? Tem-se mais espaço. E eu acredito que isso é muito em decorrência da transformação mesmo, da globalização, das informações inovadoras que chegam, né? Da tecnologia que chegou no agro, que possibilitou que essas informações realmente chegassem, de fortalecimento da mulher, de formação da mulher, de capacidade e desenvolvimento da mulher. E aí a mulher, por seu turno, está apresentando, né, resultados, está fazendo entrega do seu trabalho. Então, assim, isso vem realmente crescendo, mas a dificuldade e os desafios ainda são bastante evidentes, mas tem dado muito orgulho pra gente ver essa transformação. E assim, é muito cultural, tá? Porque vamos pegar aqui no Mato Grosso, que a gente tá ainda de primeira para segunda geração e já vendo acontecer de segunda para terceira geração. O que a gente percebe? Essa ideia de colocar cada um no seu lugar. Então, né, os homens vão para o campo, as mulheres ficam para cá. Essa ideia hoje não é mais uma realidade. A gente tem tido experiências muito legais de colocar os herdeiros jovens, tá? Adolescentes, como ouvintes nas reuniões de conselho. Então, assim, eles não têm voz para decisão, para quórum de decisão. Porém, eles estão ali, eles são convocados. Então, sai convocação e eles vêm para a reunião, eles recebem pauta, eles vêm para a reunião. Podem opinar, mas não votam. Eles vêm, eles perguntam, algumas missões são passadas e a gente percebe o seguinte, colocar eles como ouvintes, todos na mesma mesa, dá uma condição de paridade. Homens e mulheres, eles estão vindo e estão sentando à mesa, aprendendo sobre o negócio, discutindo balanço, discutindo DRE, aprendendo, entrando assim, oxigenando, sabe, o negócio de uma forma diferente que a geração anterior. Então, eu acho que isso, para o futuro, a gente já estamos colhendo resultados legais. Já estamos vivendo nessa transformação, mas acho que para o futuro, frutos novos virão, porque... Expectativa altíssima, Aline. A gente vê que o número aqui parece que está tendo até uma aceleração maior, talvez, nas empresas, né? Cargos de CEO, por exemplo, de multinacionais, são menos até do que esse crescimento do agro ali, das mulheres entrando nesse segmento. E a própria atividade do agronegócio mudou muito, né? Porque antigamente tinha muito trabalho braçal, né? A mão de obra era uma mão de obra mais direta no campo, né? E o agro não é só isso, né? O agro, além do cuidado da lavoura,
tem toda uma gestão financeira de pessoas. Então, assim, olhar para a atividade do agronegócio como empresa, e aí todas as questões inerentes a uma empresa, de financeiro, de pessoas, de mercado, não só de campo, tecnologia, a mulher tem se encaixado muito bem nesses papéis de gestão financeira, de gestão de pessoas, de gestão estratégica, de tomada de decisões. Então, assim, ela foi encontrando o seu espaço e entregando ali o seu talento, né? E esses movimentos, inclusive, que você citou, tem um que é muito bacana aqui no estado. Eu estava conversando com uma das mulheres ali que fundou o movimento. Isso, Agroligadas. Eu estava conversando com a Geni e o nascimento veio justamente de uma irresignação delas do material escolar de uma das crianças delas. E aí falou, poxa, mas não é isso. E como que a gente vai fazer para mostrar que não é isso? Então, você vê que vem dali, vem daquele seio familiar. Um movimento que ficou enorme, né? Então, e que movimenta muita coisa, muitas ideias, oxigena muita coisa. Legal. Muitas empresas familiares também enfrentam a armadilha do crescimento sem a estrutura, que é um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui, né? Dessa governança, dessa questão desse planejamento sucessório e tudo mais, né? É comum a gente ver produtores rurais, por exemplo, movimentando milhões em um único CPF. Aí a gente tem aí as questões dos créditos, né? Rurais, renegociação de dívida, uma série de questões que envolvem dinheiro com agro, mas também a empresa e tudo mais, mas sempre muito assim, a gente tem uma tradição um pouco mais de pessoa física, né? Então, sob esse olhar, assim, quais os principais riscos dessa escolha e por que a formalização é um passo importante e quais seriam os instrumentos para isso, né? Pra gente poder se fosse orientar um produtor hoje. Tem sempre aquilo que é a expectativa e o que é a realidade. O que a gente tem visto é que, graças a Deus, a informação tem circulado muito mais e a gente tem visto negócios muito, assim, mais estruturados. Primeiro porque o mercado tem exigido isso, né? Mercado de crédito, enfim. Mas a adequação a isso, a gente tem visto realmente acontecer. Então, existe, claro, um modelo de negócio que já funciona? Sim. Mas a gente precisa pensar nos instrumentos que podem reestruturar esse negócio ou, em caso aí, né, se a gente for pensar numa insolvência ou, né, de uma descompatibilização aí de crédito e fluxo de caixa, enfim, quais seriam os remédios adequados? Então, assim, hoje, falar de reestruturação do negócio, Luiz, indicaria que ele já nascesse. Então, é por isso que eu falo da expectativa, que ele já nascesse estruturado. Não é uma realidade? Então, a gente tem que pensar, olhar para cada negócio e entender como é que ele pode ser reestruturado. E aí, realmente, é um trabalho, assim, ó, muito personalizado, porque você tem que entender do negócio, você tem que entender qual sabe assim, o que se adequa, se adequa ali. Esses dias a gente estava conversando sobre uma possibilidade de contrato de vesting, né, uma espécie, uma modalidade disso, para começar a receber herdeiros dentro daquela empresa. Mas para isso a gente teve que passar por uma reestruturação societária. Então é preciso olhar, sabe? Começar, realmente do começo, entender qual é o propósito daquela atividade, como é que a família abraça o negócio, abraça, não abraça, vai, né, os herdeiros, né? Participação de cada Exatamente. Quais são os papéis, definir bem esses papéis, e aí vai depender do tipo de atividade pra gente saber aonde é que a gente vai estruturar cada papel. É muito comum, né, assim, um empreendimento, uma empresa nascer através de um fundador ali, vai buscando, e ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo aquela atividade empresária, vai ganhando dinheiro com aquilo, vai acumulando patrimônio, a coisa vai ganhando uma envergadura, um volume. E isso até um determinado momento, ele até pode dar certo, vem dando certo, né? Ele vem sustentando e ele busca essa atividade empresarial para a sobrevivência própria e da família, mas vai chegar um ponto que para você pensar para o futuro, para você seguir com essa empresa evoluindo, prosperando e que ela realmente seja longeva ao longo do tempo, que vai ser necessário você organizar, vai ser necessário você estruturar. É bem aquela figura que a gente faz muita a alusão, a gente
usa muita metáfora do loft e do apartamento. Então, enquanto está confortável, enquanto a atividade comporta ficar todo mundo junto e misturado, todos os assuntos da empresa misturados numa pessoa só, controlada por uma pessoa só, até um determinado ponto isso serve. Mas acontece que quando a empresa vai crescendo, a importância e a necessidade de organizar, de segmentar os setores, de segmentar os papéis, de pôr fronteiras para poder tomadas de decisão de assuntos, cada um no seu determinado espaço, cada um na sua determinada sala, é assim de extrema relevância para fins de perenidade desse negócio. E a gente precisa saber qual é o objetivo. É continuar junto a atividade? Não é? Então, até para poder indicar qual é a solução jurídica. Se é uma holding, se não é, se a gente vai precisar estudar tudo que está em volta. Então, assim, contrato de arrendamento, encaixar tudo isso para que funcione. Mas, primeiro, a gente precisa saber qual é o objetivo daquela atividade. É continuar como grupo? Não é continuar como grupo, sabe? Então, a gente precisa entender. E aí, Aline, né? Terminando de responder a sua pergunta, não só o pilar de estruturação de empresa, no aspecto de organização, de segmentação de papéis, de assuntos é importante, mas também a estruturação jurídica desse negócio é um pilar, assim, fundamental para manter esse negócio a tempo, a fio. Para que ele seja perene, né? E quando eu falo de estruturação jurídica, eu falo de contrato social bem feito, bem elaborado, com todas as regras societárias claras, transparentes, de entrada, saída, exclusão de sócio, regras de sucessão, regras de distribuição de lucro, a importância da formalização dessa atividade empresarial para você proteger, para você formalizar obrigações. Então, assim, toda essa questão jurídica do negócio também se torna um pilar, assim, fundamental para a sustentabilidade dele ao longo do tempo. E falando em sustentabilidade da empresa, a gente tem aí uma questão que é a recuperação judicial, né? Quando alguma coisa sai ali, a gente usa, né? Você tem aí um instrumento da recuperação judicial. A gente vê um crescimento muito grande, mais de 60% nos pedidos de 2024 ligados ao agronegócio. Isso tá faz muito parte dessa realidade de Mato Grosso também, né? E com isso, lógico, vem críticas, né? E tal. Então, eu queria que vocês me falassem, assim, qual que é a importância desse instrumento e também, mas mais que isso também, a importância de se planejar juridicamente antes de chegar a esse ponto, né? Porque a recuperação é quando já está num nível mais avançado. Então, ela tem a sua importância e o seu instrumento jurídico. Então, também peço para que vocês façam a defesa desse instrumento jurídico, que a gente sabe que tem crescido as críticas, mas também a importância de se planejar para não chegar nesse ponto, né? Assim, eu sou até suspeita para falar de recuperação judicial, porque desde do meu início de profissão na advocacia, de formação, de formada, eu lido com recuperação judicial, tanto na docência quanto na prática, defendendo empresários que enfrentam recuperação judicial, também no âmbito da administração judicial, também defendo interesses de credor. Então, assim, eu acredito no instituto para fins de equilibrar esses interesses de devedor e credor, porque a dificuldade financeira, a instabilidade financeira é um risco inerente a todo negócio empresarial, em especial no agronegócio, que tem um risco elevadíssimo, né? Uma empresa a céu aberto, então, assim, ele tem risco climático, risco político, risco econômico, risco tributário, risco sucessório. Tarifácio. Então, é um segmento empresarial de altíssimo risco, de modo que essa dificuldade financeira, ela fica ainda mais inerente, ainda mais eminente de acontecer. Então, o Instituto da Recuperação Judicial está aí, está regulado pela Lei 11.101 de 2005, para possibilitar que esse empresário rural possa superar essa situação de crise econômico-financeira, renegociando as suas dívidas, chamando esses credores para um ambiente de assembleia, para fins de composição, para fins de acordo, e dar continuidade, ao mesmo tempo, pagar essas obrigações e também dar continuidade à atividade que esse empresário rural desenvolve, em prol dos benefícios sociais que essa atividade estabelece para a sociedade como um todo, né? No aspecto de emprego, no aspecto de tributo, no aspecto de desenvolvimento econômico. Sairia muito mais caro, na verdade, se não fosse a recuperação. Se não porque fosse, fechar uma empresa...
Justamente. né? Então, é um instituto muito, muito benéfico, muito proveitoso, que para aquele empresário rural que efetivamente preenche os requisitos da lei, que efetivamente encontra-se em estado de crise econômico-financeira, é uma ferramenta cabível, perfeitamente cabível de renegociação, de superação, de tentativa de superação da crise econômica. E aí a gente precisa olhar a governança antes desse remédio e também durante esse remédio. Especialmente o durante, né? Olhar realmente para a transparência de todas aquelas informações, olhar, sabe, para cada item daquilo que vai acontecer, essa reestruturação que vai acontecer durante esse remédio, ela é muito importante também. Identificar onde foram os erros, né? Mas e a importância do planejamento, gente? Para evitar chegar lá também, né? Você fala do planejamento estratégico. Isso. É uma ferramenta importantíssima. Sem dúvida, assim, é claro que ninguém quer enfrentar um processo de recuperação judicial, porque é um processo complexo, é um processo que envolve muitos interesses, de uma coletividade de interesses, de devedor e credores. Quando você entra num processo de recuperação judicial, o custo é grande, o custo para você sustentar esse pedido de recuperação judicial é alto. Então, é de suma relevância que se trabalhe para que não se chegue, né, a essa hipótese de recuperação judicial. E a gente vê a governança, os instrumentos da governança, as ferramentas, os princípios da governança como, assim, valiosíssimos para poder orientar esse empresário a organizar a sua atividade, a planejar a sua atividade, para que, quando essas adversidades econômicas aconteçam, ele não seja levado, né, por essa avalanche aí de dificuldade, enfim, a ponto de pedir recuperação judicial. Então, a governança, ela se torna realmente um instrumento valioso para poder mitigar o risco de se chegar a uma recuperação judicial, e também se mostra um instrumento valioso durante o processo de recuperação judicial, que sempre foi muito julgado, esse processo de recuperação, como um instrumento de calote ilegalizado, e a governança vem com uma possibilidade de se combater essa impressão equivocada da recuperação judicial, porque ela traz a transparência, ela traz a segurança, ela traz a prestação de contas. Então, quando o empresário que está em recuperação judicial consegue olhar para esses princípios, aplicar esses princípios dentro de um processo de recuperação judicial, ele traz com certeza mais saúde, não só para o seu negócio, mas para o seu processo de recuperação judicial, e aí a chance de êxito, sem dúvidas, é muito maior. Agora, um outro caminho importante que tem sido falado é a holding familiar. Vocês até comentaram um pouquinho, queria que vocês detalhassem um pouquinho disso, principalmente como um instrumento de planejamento sucessório, né? E como essa ferramenta ajuda na organização do patrimônio, na redução de conflitos, que a gente até comentou aqui, né? Porque entre famílias, entre herdeiros, e aquilo também, herança ou legado, né? O que vai se deixar disso? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A holding, ela é um instrumento, assim, fantástico quando ela faz sentido pro negócio. O que é a holding? Vamos falar. Vamos lá. Quem tá ouvindo não entenda. Na verdade, essa expressão, ela vem do verbo to hold. Então, é o de segurar, controlar, guardar. Então, eu estou ali guardando, controlando, né, todo aquele patrimônio. E aí, ato contínuo, posso ou não fazer a doação. Então, eu faço a sucessão através dela. Existe agora toda uma questão tributária, né, que tá... A reforma tributária. Exato, exatamente. É o ITBR, né? Isso. Então, assim, na verdade, toda essa reforma agora vai impactar diretamente o instrumento. Então, por isso que, mais uma vez, é uma ferramenta que a gente tem... Ela precisa ser analisada no caso em concreto. Porque quando ela é cabível, é um instrumento fantástico. Não só para você falar, organizar aquilo, né, todo o patrimônio societariamente, mas também no âmbito da sucessão, especialmente. Então, é um instrumento fantástico, mas ela tem que fazer sentido sempre.
Ela pode substituir o testamento? Não. Como é que funciona? São instrumentos diferentes. Então, eu preciso avaliar, fazer realmente conta. Eu preciso saber qual é o volume do patrimônio, né? Como é que a gente vai doar? Vai doar tudo agora? Não vai? Então, eu preciso entender. Existem cláusulas que a gente pode colocar de proteção, realmente, dentro dessa holding, que faz com que o patrimônio... Então, assim, eu transfiro, mas eu não coloco, né, os herdeiros na posse. Então, existem ainda algumas ferramentas possíveis, mas é totalmente diferente do testamento. A holding, ela é uma organização empresarial em que ela pode controlar o patrimônio, e aí eu estou chamando de holding pura. Então, assim, ela pode ter todo o acervo patrimonial de uma pessoa, de uma família dentro dessa organização patrimonial, como eu também posso controlar a operação de um negócio, aí eu tô falando de uma holding mista. Através da holding, eu tiro o patrimônio da pessoa física e trago para a pessoa jurídica para fins de organização patrimonial. Esse é o grande conceito, é a grande essência da holding. É para fins de organização patrimonial de uma pessoa, de um ente familiar, de um grupo familiar. Então, através dessa organização patrimonial, eu posso destinar o patrimônio que está aqui nessa empresa, que está aqui nessa pessoa jurídica, fazendo doações de cotas para pessoas, enfim, aí elas vão se tornando sócias dessa pessoa jurídica. Então, é um instrumento valiosíssimo de organização patrimonial, mas também pode, através dela, ter uma organização do negócio que esse patrimônio esteja inserido, e é por isso que eu estou falando da holding mista. Se diferencia do testamento e muito nesse sentido, porque o testamento é um ato de disposição de vontade de uma pessoa de querer deixar um patrimônio para uma determinada pessoa. Né? Então, assim, a finalidade do testamento, inclusive, é diversa da finalidade da holding. Então, são instrumentos distintos que eu posso organizar o patrimônio, que eu posso também estruturar a sucessão, a transferência dos bens. E é muito comum lançar mão dos dois, usar ao mesmo tempo. É muito comum. Então, por isso que eu digo, a gente precisa entender realmente o caso em concreto para ver quando é que cabe. E quais são os impactos da reforma nesse instrumento que você estava, da reforma tributária que você comentou? Na tributação. Valor. Qual que é o aumento do tributo? Então, essa questão da carga tributária, porque respira. Porque assim, a holding, ela começou a ser muito buscada para fins de benefício tributário, para fins de otimização tributária, para fins, é quase que uma impressão totalmente equivocada de não pagar tributo, ou pagar o menos tributo possível. E a gente, parêntese, blindar e não pagar. E esse nunca foi nosso escopo de trabalho, né? Então, assim, a holding, ela propicia que você organiza patrimônio, e quando você organiza patrimônio com tempo, que você tem o tempo ao seu favor, você consegue trabalhar a carga tributária. Então, você vai trazendo o patrimônio de forma espaçada, né? Então, você vai programando, planejando a carga tributária que toda essa operação de transferência de patrimônio vai acarretar. Vai acontecer. Então, porém, então assim, e aí assim, o problema é que a reforma tributária vem propondo aumentar, né, essa possibilidade de custo tributário, porque quer buscar uma valorização dos bens à base de mercado, enquanto que a legislação atual autoriza que se incida o tributo com base no valor declarado no imposto de renda, com base no valor venal, então não com base no valor de mercado, porque eu não estou transferindo para uma terceira pessoa alheia ao negócio, mas eu estou só transferindo de titularidade de pessoa física para pessoa jurídica de um mesmo ente, de um mesmo membro. Então, na verdade, uma grande discussão, ela vai se avolumar muito mais. Então, a carga tributária tende a aumentar significativamente quando a base de cálculo que está sendo colocada é uma base de cálculo, assim, astronômica, quando você traz esses valores de bens a valor de mercado, né? Então, o que a gente tem percebido realmente é uma grande guinada aí nesse aspecto. Mas o que a gente não pode esquecer é que a holding, ela não serve única e simplesmente para fins de otimização tributária. A essência da holding sempre foi organizar patrimônio e organizar a sucessão.
Entendi. E aí, assim, a gente falou aqui de vários mecanismos para que a gente possa ter um negócio sustentável, perene, né, que dure. Mas e quando o sócio vira um risco? Em que momento é preciso rever essa sociedade e para evitar um conflito ou uma postura individual ali que ameace todo o negócio? No direito, quando a gente fala de sociedade, a primeira coisa que vem à mente é affectio societatis. O que é isso? É um afeto, é aquela essência, é o que te faz estar junto com alguém empreendendo. E quando esse afeto, né, quando esse sentimento, ele não existe, e aí se a gente for traduzir isso para a realidade, quando não existe alinhamento de propósito, já vira um risco. Então, eu poderia te dar vários exemplos de que, às vezes, as sociedades, né, aquele teu sócio vira um risco. Um risco para quem? Primeira pergunta, para o negócio ou para você e para os seus interesses? Porque cada um dos sócios, se a gente tiver 15 sócios no negócio, cada um deles tem um determinado interesse. Agora, e às vezes isso até uniu lá no começo. Exato, mas se eles tiverem um interesse em comum, tá ótimo, que é para aquele negócio funcionar. Então, as ações daquele sócio, né? Como ele está agindo e trabalhando, enfim, se desenvolvendo, colaborando com todos. Quando isso afeta o negócio, então, peraí, então é um risco para quem? Para a sociedade? Então, se for para a sociedade, a gente precisa olhar o que tem de previsão nesse contrato social. Para olhar, ver se não é caso de falta grave, não é. Eu preciso olhar realmente para isso. Agora, não tem previsão além daquilo que está, né, no regramento da lei. Então, peraí, vamos voltar. Então, respondendo a tua pergunta, é um risco quando não existe alinhamento. Alinhamento societário. Qual é o propósito daquela empresa? Estamos alinhados? Estamos. Porque interesses diferentes, risco para o outro, a gente... Isso aí eu acho que é algo que é inerente ao ser humano, tá? Ter interesses diferentes. E aí, nesse assunto, se torna assim, de extrema relevância um bom contrato social e um bom acordo de sócios para prever e para trazer causas e cláusulas de exclusão de sociedade. Então, assim, esse sócio que traz risco para o negócio, esse sócio que traz risco pro empreendimento como um todo, se ele implicar numa causa de exclusão de sociedade, que os demais sócios possam, né, aplicar para poder excluí-lo dessa sociedade e mitigar ao máximo aí os prejuízos. Ou seja, nada de acordo de boca, nada de acordo, não, assim, né? Não, coisa, porque senão... às vezes a sociedade é formada na euforia, na mesa do bar. Pois é, né? E aí quando se está diante de um cenário como esse, de sócio que vem gerando risco, e você não tem instrumento jurídico capaz de te autorizar, de te albergar, tomar atitude de exclusão desse seu sócio, você acaba parando com esse assunto no judiciário, e às vezes o judiciário não tem espaço, não tem o tempo adequado para poder resolver essa questão de conflito que foi levado. Então, uma grande questão que gera sempre risco é concorrência. Então, hoje, né, ele é meu sócio. E amanhã ele pode sair, ele faz, né, ele exerce o direito de retirada dele da sociedade, ele pode concorrer com o negócio? Então, depende. É uma pergunta que a gente tem que sempre olhar. Porque se a gente estiver falando de um profissional liberal, como que eu faço? Essa é a minha profissão, eu sou advogado. É óbvio que eu vou continuar advogando. Mas ainda assim, a gente precisa entender e fazer os considerando, sabe? Então, se trata realmente de uma atividade empresarial, esse é um ponto, esse é um exemplo, um grande exemplo que assim, mostra muito risco, que é sempre a concorrência. Eu posso concorrer? Gente, o papo tá bom, o assunto é longo, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá na posição de liderança, né? Qual mensagem que vocês deixariam e para quem pretende ainda ocupar esses espaços nas empresas familiares? É preciso de muita regulamentação, sim. É preciso olhar o que a letra da lei, né, impõe, sim. Mas é preciso realmente para que a gente olhe o propósito. Eu acredito sempre que a gente vai se relacionar com alguma empresa, eu gosto de entender qual é o propósito. Qual é o propósito dela. E não é só olhar a missão, visão e valores que estão ali pregados na parede. É realmente entender o propósito, a essência daquele negócio. É aquilo que move. Então, eu acho que para ocupar qualquer espaço, qualquer lugar, a gente precisa cumprir todo o aspecto legal, sim, claro. Mas eu preciso olhar o propósito. É aquilo que vai fazer com que eu chegue lá e abra outros horizontes para entender como a gente vai além, tá? Para chegar realmente a uma longevidade.
Eu penso que a mensagem é bem essa, e a governança vem muito de encontro ao que a Luíse colocou. A gente só vê realmente, depois de muita experiência aí trabalhando com reestruturação societária, empresarial, a longevidade dos negócios, a sustentabilidade dos negócios, quando todo o trabalho dessa organização empresarial está calcada, está fundamentada em princípios, valores e cultura organizacional. E a governança é um instrumento pelo qual o empresário pode desenvolver, pode educar os seus colaboradores, os seus herdeiros, os seus sucessores, para que possam levar adiante um negócio próspero, um negócio antenado para o futuro e fundamentado aí em valores. Então, é realmente o que a gente vem desenvolvendo aí no nosso dia a dia com os empresários. Então, eu agradeço, Emília, Luiz, o tempo de vocês, Obrigada. vocês poderem vir aqui, dividir conhecimento, experiência de vocês, né, com o nosso público, com informações tão valiosas. A gente está num estado que vive, respira agro, né, uma mudança também, não é mais só o produtor no campo, mas as empresas, as coisas se tornando um pouco mais alicerçadas ali na indústria também, a gente agregando valor a esse produto. Então, é muito importante que a gente possa conversar sobre isso. E para você que nos acompanhou até aqui, fica ligadinho no leiaagora.com.br para acompanhar todas as notícias, e esse episódio vai ao ar no YouTube e também nas nossas plataformas de áudio. Aí espero que vocês tenham gostado, acompanhem a gente para continuar bem informado. Até o próximo.